Olá, eu uso esta conta para estudar. Vou falar o resumo dos capítulos 5, 6 e 7 da Inclusão na Prática, de Rosana Ramos. Ela é uma professora formada em letras, na qual ela foi prestar um concurso, colocaram ela como professora do Fundamental 1, sem ela ter conhecimento como alfabetizar. Foi nisso que ela se aprofundou nos conhecimentos de Piaget sobre o construtivismo, começou a aplicar isso em suas aulas, conseguindo aí com que suas crianças construíssem o próprio conhecimento. Ela também se dedicou na questão da educação inclusiva, primeiramente por causa do seu filho, que tinha dificuldade de socializar, e de se interessar e se dedicar a alguns tipos de ensinamento, porque as pessoas que iam ensinar não entendiam ele corretamente. E a partir daí ela começou a se aprofundar mais. Depois ela criou a Escola Viva, a escola dela, na qual ela atende, é uma escola inclusiva, logicamente, na qual ela atende várias pessoas. E ela formou esse livro em cima de estratégias e relatos próprios da própria escola. No capítulo 5, ela fala sobre os mitos e equívocos referente à educação inclusiva. Entre eles é verificar uma pessoa por sua deficiência e não identificar a pessoa pelo que ela é, né? Enxergando ela pela deficiência. Exagerando no cuidado ou diminuindo na questão do cuidado, né? E outro mito dela que ela fala aqui é das pessoas acreditarem que crianças com deficiência vão atrapalhar o estudo de outras crianças na sala. Não, pelo contrário, isso já caiu por terra. Na verdade, as crianças com deficiência, junto com as crianças que não têm deficiência dentro da sala de aula, vai fazer com que todos se beneficiem com essa experiência. Afinal de contas, as crianças sem deficiência vão identificar que o mundo é diversificado, que existem várias outras pessoas com diferenças ou não delas, e as crianças com deficiência vão aprender com o convívio como é o cotidiano, a sociedade, e vão se interagir mais, né? Que nem ela coloca aqui o relato de um pai que numa reunião ele pegou e disse que é a mesma coisa que pegar uma pessoa que está aprendendo a jogar futebol e colocar ela com um time que já joga futebol há bastante tempo, que já tem manejo, ideia e tal. Essa pessoa que começou agora, ela vai aprender, ela vai se adequar junto com o restante do time. E é a mesma coisa, colocar uma criança com deficiência numa sala que tem outras crianças sem deficiência, vai fazer com que essa criança se desenvolva mais, né? E aprenda a viver de forma mais clara na vida social. E as crianças também sem deficiência também, né? Quando saírem da escola, elas não vão ter mais esse olhar condenatório ou discriminatório referente a alguma pessoa com deficiência ou diferente dela, né? E lá no capítulo 6, ela coloca a inclusão na prática, na qual ela diz que é preciso desconstruir a ideia da homogeneidade, que a escola tem que ser das diferenças e não mais uma escola igual, que é alienadora, né? E selecionista. Na verdade, o ensinamento tem que ser o mesmo, mas de forma diferente para ensinar. Depende muito das necessidades de cada aluno. E ela coloca aqui algumas dicas, que nem ela tem uma professora lá que tinha uma aluna com deficiência, na qual a professora começou a usar giz coloridos para ensinar matemática, onde a adição ficava na cor vermelha, subtração na cor azul. E isso ajudou não somente a menina com deficiência, também ajudou os outros alunos que tinham dificuldade e invertiam os sinais. Achavam que o sinalzinho de mais era subtração, o sinalzinho de subtração era o sinal de mais, mas colocando uma cor específica
fez com que as crianças o identificassem com mais clareza. Então, essa professora, além de adaptar a aula para incluir a criança com deficiência, ela também auxiliou e ajudou os demais que estavam na sala. Aprendendo Libras na sala de aula, uma professora com um aluno surdo decidiu aprender Libras junto com a turma, utilizando materiais simples encontrados na internet. Essa abordagem incluiu práticas não verbais como desenhos e ditados mudos. Beneficiou tanto o aluno surdo como os demais, promovendo um aprendizado coletivo, né? Projeto de cubismo na arte. Uma professora de arte planejou atividades inclusivas para ensinar cubismo a uma turma que incluía alunos com deficiência mental. Ao explorar formas geométricas no ambiente e no corpo, um desses alunos desenvolveu o desejo de aprender a escrever seu próprio nome, que ele não conseguia escrever seu próprio nome, porque ele queria assinar o seu quadro. E isso fez com que ele alcançasse um nível de desenvolvimento, ele aumentasse seu nível de desenvolvimento, desse mais autonomia e confiança para ele. Luiz, o calendário pessoal. Outro exemplo é de Luiz, um aluno com deficiência mental que inicialmente não usava material escolar. Por insistência da escola, ele começou a utilizá-lo. Com o tempo, criou um calendário pessoal baseado nas aulas e materiais, demonstrando um caminho único para construir conhecimento. E a criança cega e a mágica. Lá na escola, uma criança cega aprendeu sobre os ímãs. E depois que ela aprendeu sobre os ímãs, ela começou a criar truques para impressionar os colegas. E fazia uns truques de mágica entre os amiguinhos. Nisso fez com que essa criança, além dela ter mais entendimento a respeito dos ímãs, fez com que ela criasse mais meios de comunicação e socialização com os demais, né? A importância da abordagem, da adaptação, ela tem que ser equitativa. Tem que ensinar o mesmo conteúdo para todos, no mesmo ambiente, só que de forma diferente. O professor tem que ter essa visão, né? Os materiais didáticos, inclusive, são fundamentais, como leitura em voz alta, né? Para engajar os alunos, caderno de leitura e registros enviados para casa, encorajamento de formas alternativas de escrita. Os riscos do ensino tradicional são bem negativos, referente à questão da construção da sociedade, né, e de seu crescimento. É evidente até hoje que o ensinamento tradicional ocorre várias falhas na cidadania, né, e ela coloca várias estratégias de inclusão, como a criação de rotinas, adaptação de atividades, acolhimento e empatia, musicalização. A música também ajuda bastante nessa questão de enturmar mais os alunos, né, de fazer com que eles fiquem mais próximos. E as deficiências múltiplas. A criança que tem deficiência múltipla não deve ser tratada diferente da criança que tem uma deficiência só. Ela tem que ter o mesmo tipo de tratamento dependendo das suas necessidades. Ela não tem que ser vista discriminatória como uma criança pobrezinha ou com esse tipo de visão, sabe? Tem que ver quais são as suas necessidades, mas isso não a inferioriza, ok? A orientação sexual, ela fala também sobre a questão da orientação sexual, que a homofobia se manifesta de diversas formas, com ironia e desprezo, e que às vezes o respeito alegado é mais uma tolerância forçada pelas circunstâncias. A escola, como reflexo da sociedade, precisa adotar uma postura proativa, integrando o tema da diversidade de gênero em suas práticas pedagógicas. Aí aqui no 7º ela já fala na questão da avaliação, que a avaliação ela deve ser inclusiva, né? Deve valorizar o processo de aprendizagem do aluno e também o processo de ensinamento do professor. Deve utilizar critérios múltiplos, como avaliar o desenvolvimento e não apenas o desempenho, ser corretiva, mas não punitiva, e promover o desenvolvimento do professor, né? Como avaliar alunos com deficiência? O foco tem que ser no desenvolvimento e não no resultado final. A adaptação às necessidades individuais, a avaliação dialógica e a formação do professor.
Aí ela coloca aqui a avaliação dos critérios inclusivos, professor nota 10. Que ele é assíduo, criativo, corajoso, brincalhão, sensível, observador, capaz de lidar com crises e buscar ajuda, respeitoso com regras e direitos, apaixonado por ensinar. Aluno nota 10 é aquele que torna a escola acolhedora e atraente, é aquele que, na verdade, o aluno nota 10, ele depende de uma escola assim, de uma escola que seja acolhedora e atraente, que estimule a criatividade e atividade interessante, que proporcione desafios, que dá sentido ao aprendizado, oferecer um ambiente lúdico e sem discriminação, compreender crises e apoiar a superação, ensinar valores com respeito e direitos. E os critérios da avaliação. Em casos excepcionais, na escola viva dela, um aluno foi reprovado após repetidas faltas e desinteresse com respaldo legal do regime escolar. E a adaptação da deficiência. A avaliação de alunos com deficiência deve ser individualizada, considerando suas características e modalidades de atendimento. A Lei das Diretrizes de Base, a LDB, prevê adaptações como o uso de materiais alternativos e critérios específicos para diferentes tipos de deficiência. Um caso exemplar de inclusão. Diego, com pré-escrita silábica no início, Diego desenvolveu gradualmente habilidades matemáticas e espaciais, aprendendo a ler no 8º ano. Seu progresso foi avaliado com base no desenvolvimento social e cognitivo, o seu avanço. Isso foi assim que foi avaliado, entendeu? Reflexões sobre a inclusão, sobre a avaliação inclusiva. Ela avalia o individual, a diversidade de expressão e a adaptação dos critérios. Personaliza métodos avaliativos para atender às necessidades de cada aluno. E o relatório e a avaliação inclusiva. É ótimo ter um relatório que verifique o início, como é que esse aluno chegou, como é que esse aluno está saindo e como esse aluno saiu, né? E aspectos gerais. Os alunos não podem faltar, tem que ter assiduidade, porque as faltas às vezes podem regredir o progresso. Tem que ter responsabilidade dos pais e dos professores, tem que ter relações sociais, tem que ter uma autoavaliação e um avanço intelectual notório sobre tudo isso. As áreas acadêmicas, disciplinas como língua portuguesa, matemática, ciência e filosofia são fundamentais, e as áreas psicomotoras, como educação física, um balé, um judô, isso tudo ajuda bastante no crescimento, ok? Na evolução da criança. E para alunos com grave deficiência mental múltipla que não alcançaram os objetivos com base nacional comum, a terminalidade específica é uma certificação que descreve suas habilidades desenvolvidas. Esse documento é pragmático e funcional, focando nas competências alcançadas pelo aluno, substitui o currículo formal quando as adaptações não são suficientes para atender as necessidades do aluno e respeita a legislação educacional e as características individuais do estudante. Esse daqui é o resumo dos 3 capítulos de Rosana Ramos.